do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá dentro do texto de Mateus 12, de 1 a 8, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Gente, o que está acontecendo aqui? Dia de sábado para um judeu era um dia que não se podia fazer nada. E quando digo nada, é nada mesmo. A única coisa que você podia fazer eram gestos religiosos, práticas religiosas. Ir até a sinagoga, ler a Torá, fazer sua oração com sua família. Mas atividades, inclusive domésticas, não eram permitidas serem feitas. E o gesto de poder apanhar espigas para comer estava sendo classificado pelos fariseus como um gesto de trabalho em dia de sábado. Por isso que eles estão pegando no pé de Jesus. Só que é interessante, saber que os discípulos tinham fome. E era permitido, sim, pela lei judaica, de que se você tivesse fome, isso poderia de fato acontecer. Numa plantação, quando as pessoas retiravam as espigas, eles deixavam algumas justamente para que o povo mais pobre, quando tivesse fome, pegasse para comer. Tá certo? E aí, os fariseus, que deveriam estar rezando, nesse dia eles estão fiscalizando, também estão trabalhando, se vocês perceberem, verificam essa situação. Eles começam a acusar. Jesus então pega a própria palavra para mostrar que o que aconteceu com Davi, que Davi pegou inclusive pães que eram dedicados aos sacerdotes. E eles não estão pegando no pé. Então quem são eles para virem aqui pegar no pé de Jesus? Jesus é maior do que Davi. Por isso que Jesus pega o próprio Davi como exemplo. E aí o que acontece? Jesus começa então a mostrar que ele é maior do que o templo e de que ele é Senhor do sábado. Ou seja, ele é maior do que toda essa realidade. Ele é maior do que aquela visão pequena que eles estavam tendo. Amados irmãos e irmãs, a religiosidade, a religião, nós que somos católicos, a Igreja Católica, ela precisa, a gente precisa compreender isso, que Deus deixou a Igreja para auxiliar nós seres humanos para chegarmos a Deus, não para dificultar. E me dói muito, às vezes, escutar discursos, ler textos em rede social, de pessoas que enxergam, às vezes, parece que a igreja ela tem como um papel, parece muitas vezes isso, o papel de dificultar o acesso do povo até Deus. Então eu começo a criar proibições, eu começo a criar isso ou aquilo. Como me dói, às vezes, ver em encontros, em reuniões pastorais, paroquiais, que as pessoas mais falam em dinheiro do que em pensar em ações de evangelização, de atrair o povo para Deus. A missão maior da igreja é anunciar Jesus. A missão maior da igreja é mostrar o Cristo. Esse é o nosso ponto principal. E aí, quando eu olho para a dinâmica dos fariseus, eles estavam aqui somente para tentar legislar em cima dessa realidade. E ao invés também de que eles coloquem Deus em primeiro lugar, eles estão colocando essa fiscalização. Eles eram fiscais da fé. Será que nós estamos colocando Deus em primeiro lugar? Ou o julgamento? Ou a fiscalização da fé alheia em primeiro lugar? Eu quero finalizar lembrando de um fato. Eu estava uma vez em uma missa e eu entendo muito bem de liturgia, Eu sou formado em teologia, eu sei o que a liturgia diz e o que ela deixa de dizer. Embora eu não tenha especialidade, mas eu entendo muito bem sobre a missa. E aconteceu uma cena lá específica em que uma criança não levantou as mãos na hora do Pai Nosso. E aí a mãe estava do lado da criança, ao invés de estar rezando o Pai Nosso dela, do jeito dela, ela estava bem na minha frente, foi impossível não ver. Ela olhou para a criança e viu que a criança não levantou. Ela deu uma tapa nas costas da criança e disse: levanta essa mão que tem que levantar.
Quem sabe de liturgia sabe que a rubrica não manda ninguém levantar a mão hora nenhuma. Se ela não orienta, você levanta, você não tem a obrigação de levantar. Então a mãe, ao invés de estar vivendo o seu momento, ela ficou observando a fé de outra pessoa, no caso do seu filho, e, obviamente, em vez de ela estar com o coração ali, totalmente entregue no Pai Nosso, ela ficou observando a fé alheia, e inclusive estava dando uma orientação que nem é obrigação. Por que eu estou dando isso como exemplo? Porque tem muita gente que é assim. A gente observa quem está indo para a fila da comunhão, observamos quem está dando oferta, qual é o dinheiro que está dando na oferta, nós observamos se fulano chega atrasado ou deixa de chegar, e ao invés de que eu possa vivenciar melhor o banquete do Cordeiro, eu fico observando como é que as pessoas estão vivendo esse banquete. Percebe a nossa inconsistência, a nossa incoerência? Então que a gente pense melhor. Como é que eu tenho, por exemplo, vivido melhor a minha fé e especialmente a minha vivência na missa? À luz desse evangelho de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.